Você quer aprender a falar com espíritos? Então acesse o primeiro link na descrição ou no primeiro comentário fixado. Olá, você acredita? Meu nome é Gabriel Brant e eu vou contar mais uma história espetacular para vocês. Essa história aconteceu na parte da família do meu pai, com a minha tia, meu tio, meus avós e outras pessoas da família. Foi há muitos anos, por volta dos anos 80. Um primo da minha tia ia se casar. Fizeram uma festa muito grande com muitas pessoas. Estavam todos no salão dançando, comendo, bebendo, enfim, a festa estava rolando. Foi quando o conhecido de um amigo do meu primo que estava ali na festa começou a ficar muito estranho. Gritava, andava caindo, enfim, estava muito fora de si. Algumas pessoas acharam que ele havia bebido, mas não. Ele não havia bebido. E não havia tomado sequer um gole de álcool durante a festa. Detalhe, aquela festa de casamento era em um sítio e era em noite de lua cheia. Aquele rapaz ficou descontrolado demais, não falando coisa com coisa, e precisou que o levassem embora. Aliás, minha tia conta que foi preciso muitas pessoas para o levarem embora, por conta da força dele. Estava muito difícil conter e o segurar. Era uma força sobrenatural. E detalhe, ele era bem magrinho, baixo, não tinha aquela força toda. O levaram embora e essa minha tia foi junto. Quando chegou na casa dele, o sentaram no sofá e começaram a oferecer café, água, para tentar conter o efeito do que estava deixando ele daquele jeito. Repito, não era bebida. Ele não bebeu nada. Em certo ponto, a voz dele começou a ficar alterada. Não era a voz dele, era uma voz bem grossa. Nesse ponto, começaram a ficar mais assustados e perceberam que aquilo não era normal. Que havia algo de mais sobrenatural acontecendo. E em um momento, ele pediu cigarros, queria fumar. Mas um detalhe, ele não fumava. Deram cigarros para ele, pois ele estava descontrolado, e as pessoas que testemunhavam aquilo começaram a ficar assustadas. Ele pegava os cigarros e arrancava a parte do filtro e a acendia. Ou seja, ele fumava ele puro, sem o filtro, e era um atrás do outro. O pessoal começou a tentar conversar com ele, o chamando pelo nome, que eu não me lembro qual era. Vamos dizer aqui que era Paulo, porque não me lembro mesmo, eu não o conheci. De repente ele soltou um grito estarrecedor: "Eu não sou Paulo!" Minha tia disse que nesse momento ela sentiu como se todo o sangue do corpo dela tivesse se esvaído. Ela não conseguia falar, não conseguia se mexer. Enfim, estavam todos muito assustados. Por um instante, parece que ele voltou a si. Olhou para todos ali e pediu para todos irem embora, pois ele estava prestes a se transformar em um demônio. Em seguida, ele começou a rir e rir mais. Soltou gargalhadas imensas e de repente caiu no chão e começou a se contorcer. E todos ali puderam ouvir barulhos dos seus ossos estalando e pelos cresciam em suas mãos. Bom, nesse momento, nem preciso falar que estavam todos aterrorizados com aquilo. Uma pessoa da família, um tio, chegou e disse
Gente, saiam todos da sala. Isso aqui é muito sério. Deixe que eu cuido disso. Esse tio pegou água gelada e jogou nele, para ver se ele voltava ao normal. Mas aquilo o irritou mais ainda. Aquele homem já havia se transformado em uma criatura quase por completo. Seu corpo estava repleto de pelos, e o seu corpo tomava forma animalesca. Isso foi demais para esse tio e ele tentou correr. Mas aquele homem o pegou e o arremessou na parede. Todos que haviam saído da sala voltaram para socorrer esse tio. Mas aquele homem já estava em cima dele o atacando. Então todos ali, minha tia e meus primos e outras pessoas que estavam ali na festa começaram uma luta corporal com a besta. Foi uma luta intensa. Minha tia quebrou o cabo de vassoura nas costas da criatura, enquanto outras pessoas o atingiam com pauladas, socos e chutes. Nada daquilo parecia não fazer efeito no homem possuído. Resumindo, depois de muita luta, ele simplesmente desmaiou e começou a voltar ao normal, e só acordou no dia seguinte. A mãe dele e a esposa foram falar com ele para saber se ele se lembrava do que havia acontecido na noite anterior. E ele falou que não se lembrava de nada. A única coisa que ele se lembrava é que ele foi possuído por uma raiva muito forte até perder o controle do corpo. A mãe desse rapaz disse que isso costumava acontecer em noites de lua cheia, quando ele era criança, pois quando ele nasceu, a sua avó paterna, que era uma mulher que mexia com feitiçaria, o ofereceu ao diabo ainda criança, e por consequência disso, ele passou a carregar uma maldição. Ela só soube disso porque após a avó do garoto falecer, o irmão da avó dele, que era um senhor religioso, contou toda a história à mãe do menino. Depois do falecimento da avó, o garoto começou a ter comportamentos animalescos em noites de lua cheia. Ele saía correndo e gritando à noite pelo mato. Em outras ocasiões, sua mãe presenciou a avó falecida diversas vezes no quarto do garoto, andando pelas paredes e teto. Ela também disse que quando ele fez 9 anos, ela o levou a uma benzedeira e depois disso tudo havia melhorado. Ele não viu mais a avó falecida e o garoto parou de sofrer esses ataques. Depois disso tudo, esse moço nunca mais foi o mesmo. O casamento dele terminou. E logo depois disso ele ficou muito triste em uma tristeza profunda e foi morar com a mãe. O final da história é bem triste. Um dia a mãe ouviu um tiro vindo do quarto e o encontrou caído. Ele se matou. Deve ter ficado muito perturbado depois disso que aconteceu. Bom, a família do meu pai conta muito essa história e posso ver na feição deles o medo. Minha tia presenciou tudo isso e conta que foi a experiência mais assustadora que já teve. Uma boa noite.